Boa noite, gente. Bom, a Boa gente trouxe hoje para noite. vocês a leitura do relatório dos dois fundos imobiliários que a gente escolheu para nossa carteira, né? Que é o VGHF e o MXRF11. O objetivo do fundo do VGHF é investir em ativos-alvos, todos relacionados ao setor imobiliário. Então, ações do setor imobiliário, debêntures do setor imobiliário, participações em sociedades específicas do setor imobiliário, em cotas de fundos imobiliários, em CRIs, em FDICs do setor imobiliário, letras hipotecárias, qualquer coisa que seja relacionada ao setor imobiliário está no Estatuto do Fundo que o gestor pode investir nesse tipo de ativo. O público-alvo são para investidores em geral, que é a gente, né? A taxa de administração e gestão é 0,9% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, com valor mínimo mensal de R$ 10.000. E ele tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA, que é a inflação, mais uma média do yield anual do índice IMA B5. O que isso quer dizer? Que toda vez que a gestão bater essa taxa, né, eles vão receber a mais por isso. Então, até um incentivo para poder estar batendo as metas que o fundo tem. A distribuição de rendimentos ela é feita todo dia útil, último dia útil do mês. Então, todo dia 30, se a gente comprar o fundo até o dia 30, no dia 5º dia útil do mês subsequente, a gente já vai receber o dividendo daquele fundo. Ele é gerido pela Valora, gestão de investimentos, e administrado pelo Banco da Ecoval, que também é o escriturador do fundo, e ele tem o auditor externo, que é a Grant Thornton Auditores. Tá? O fundo foi criado em 26 de fevereiro de 2021, então, para muitos, eles é um fundo novo, um recém-criado, um fundo bebê, vocês vão ver vários nomes assim. E por que ele entrou na nossa carteira? Porque eu coloquei esse fundo na minha carteira pessoal como uma aposta, né? Eu assisti uma live do gestor, eu li a proposta do fundo, gostei, me interessei e entrei nele. E aí, durante esse ano todo, o gestor foi fazendo o que aqui se propôs, gosto da movimentação que ele faz. E aí eu falei com a Bruna que a gente deveria trazer para a carteira, porque é um fundo legal, até para fazer um contraponto contra o MXRF11. Então, é isso, mas é um fundo novinho, tem um ano e pouco o fundo. Em relação ao relatório de gestão, uma das partes que eu acho principal que a gente tem que sempre ler no relatório são os comentários do gestor, porque ali é que vai estar dizendo o que ele está fazendo com o nosso dinheiro, qual é a movimentação, o que ele está pretendendo fazer, quais foram as mudanças que ele fez. Então, ele fala no relatório que ele termina o mês de janeiro com 65 diferentes ativos, ou seja, extremamente diversificado, e tem um total investido de 315 milhões. E os outros recursos estavam investidos no caixa, né, para uma eventual oportunidade que eles tenham de pegar algum ativo que esteja com um valor descontado. A distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de janeiro foi de 16 centavos, que equivale a uma rentabilidade líquida de 22% ao ano, né? A gente está tendo uma inflação de 10%, então o fundo está entregando muito mais do que a inflação, até por isso que ele é considerado um fundo high yield por aí, que tem um retorno maior com um risco maior, lógico. Em relação à estratégia do fundo, o que foi que me chamou a atenção quando esse fundo foi criado e eu resolvi investir nele como uma aposta mesmo? Ele tem uma parte da carteira que é a carteira de renda, tem o objetivo de prover rendimentos mensais para serem distribuídos para a gente. E essa carteira é formada por CRIs, né, créditos imobiliários, cotas de fundos imobiliários e cotas de FDIC, tudo relacionado ao setor imobiliário. E tem a parte da carteira de valor, que tem o foco principal em ganho de capital e o retorno total dos investimentos. O que é isso? Ele gira a carteira, ele compra coisas baratas, vende quando essas coisas se valorizam e a gente ganha com isso, o fundo ganha com isso. E eles têm buscado gerar valor para os cotistas no médio e longo prazo. E essa carteira de valor tem as ações, as cotas de SPE, as cotas subordinadas de FDIC e cotas de fundos imobiliários também. Que ele comprou uns CRIs, né, de cotas subordinadas com cupom de CDI mais 3. Fernando, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele está tentando diminuir um pouco o risco da carteira dele, porque ele está investindo no CDI, que é a nossa taxa de juros, com uma porcentagem de 3%. Então, ele acaba sendo um pouco mais seguro, né? Vai saindo um pouco de high yield, indo um pouco para middle risk, vamos dizer assim, por conta desses novos ativos que ele está colocando na carteira. Está trocando o IPCA pelo CDI, visando que a gente vai ter uma taxa Selic ao longo de 2022 de previsão de 11%. Então, ele está fazendo um movimento já pensando nisso. Isso é que um gestor, um fundo com gestão ativa tem que pensar em fazer mesmo. E aí, dentro da carteira renda, ele pegou ainda um FDIC sênior com remuneração de IPCA mais 8.
ainda para contribuindo na parte do high yield dele. E assim, tem uma coisa interessante, né, Fernanda, que eu mesmo não conhecia esse fundo, e aí você que acabou me apresentando. E se vocês forem ver no site Status Invest, existem mais de 400 fundos imobiliários listados, né? Então é muita coisa para a gente poder estar conhecendo e estar estudando. Então, por isso que a gente está trazendo aqui para vocês, né, a nossa visão desses dois fundos para que fique mais fácil de vocês estarem começando. E aí o que me chamou a atenção nesse fundo é essa questão dele investir em ações também. E aí, gente, aqui ele fala que, conforme mencionado no relatório anterior, a gestão entende que o aumento da participação da carteira valor do fundo é um processo contínuo ao longo dos próximos meses, tá? Até porque o momento não é o ideal para estar fazendo esse giro de carteira. Eles pretendem ampliar a exposição do fundo nos ativos indexados ao CDI, trazendo o fundo com uma pegada mais de middle risk. E aqui ele destaca uma coisa importante, que o fundo começou a fazer parte do índice do IFIX, da B3. E isso, com certeza, deve ter contribuído para esse número no aumento de cotistas do fundo, que subiu para 44 mil. Né? Foi um 28% de crescimento em relação a dezembro de 2021. Então, é um fundo recente, tem 1 ano e já tem 44 mil cotistas. Ou seja, as pessoas estão gostando da gestão, do movimento, mais um motivo para ele estar aqui na nossa carteira. Aí eu trouxe aqui para vocês esse gráficozinho, para vocês entenderem um pouquinho como que está alocado, né, o fundo. Então, a estratégia dele hoje é 87% de renda e apenas 12% de valor, que é o tal do giro da carteira que eu falei para vocês, mas que eles pretendem aumentar isso ao longo dos próximos meses. E aqui são os ativos, 72% do fundo é de CRI, né? Por isso que ele é classificado como um fundo de papel. E os outros ativos estão numa porcentagem menor. Aqui é a evolução do patrimônio líquido do fundo e da distribuição de rendimentos, para vocês verem que eles têm uma distribuição constante, né? Um pouco menos, um pouco mais, mas sempre está distribuindo todos os meses, esse que é o atrativo do fundo. E aqui o valor patrimonial. Começou em agosto, estava 9,51, hoje está 9,39. Por quê? Por causa da marcação ao mercado dos CRIs. Tem o mercado secundário, que oferece aquele CRI por 10 mil, ele comprou o CRI por 11 mil, e aí abaixa, o valor do CRI vai diminuindo, então a valorização patrimonial também diminui. Mas é feito por mês essa valorização. Então, todo mês você vai ver que vai aumentar ou vai diminuir. Não fiquem preocupados com isso. Se a gestão estiver fazendo um bom trabalho, se estiver tudo bem com os CRIs, isso não é um motivo de se preocupar. Isso aqui é uma tela do Status Invest, que vocês vão encontrar se vocês começarem a usar ele para consultar os fundos que vocês têm interesse. Então, quando eu tirei o print da tela, ele estava custando R$10, R$14, não sei quanto fechou hoje. Ele já chegou a um preço mínimo de R$ 9,48 e um preço máximo de R$ 10,43. Por isso que é importante a gente estar sempre procurando comprar o fundo imobiliário num PVP que a gente chama de 1, próximo de 1, no máximo 1,05. Ele tem o dividendo yield, que é o retorno que o fundo traz para a gente, de 13,69 nos últimos 12 meses, e teve uma valorização de 0,90%. Hoje a cota vale 9,46, ele está sendo vendido no mercado 10,14, ou seja, a gente está pagando um ágio de 0,7%. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Não pode comprar um fundo imobiliário de papel com um ágio muito grande. E aqui Assim, também mas é importante também, vocês que estão começando agora, né? E vai começar, por exemplo, se vocês quiserem investir nesse fundo, paga esse valor, mas aí fica atento. Se no próximo mês, quando vocês forem investir de novo, ele já estiver mais caro, aí já dá uma segurada e tenta investir em outro que esteja mais barato, né? Isso. Tem uma estratégia também que a gente vai falar com vocês mais para frente sobre subscrição, é que a gente pode estar diminuindo esse preço que a gente comprou através das subscrições, mas é um papo para um outro momento, tá? Por enquanto, vamos focar só nessa questão aqui. Quanto aos rendimentos, como eu falei para vocês, todos os meses ele paga rendimento. Tem meses que paga mais, tem meses que paga menos, então ele teve uma média nos últimos 12 meses de 12 centavos ao mês, né? E aí, então, quem tinha uma cota dele recebeu 12 centavos, quem tinha 100 cotas recebeu R$12. E aí, por que eu trouxe isso? Porque o fundo, todos os fundos, eles pagam pela quantidade de cotas que você tem, e não pelo valor que você pagou por essa cota. Então, quanto mais barato você comprar, mais cotas você vai ter, mais você vai receber. E aí eu quis trazer aqui para vocês esse gráfico comparativo também do Status Invest, que é muito importante para vocês verem qual é a importância da gente estar reinvestindo os dividendos nesse momento que a gente está acumulando patrimônio. Nesse primeiro gráfico aqui, o VGHF, se eu não reinvestisse os dividendos dele durante todo
todo o ano passado, ele teria me rendido apenas 1,81% no ano inteiro, contra menos 7,15% do IFIX, né? Porque esse ano foi um ano ruim para os fundos imobiliários. O CDI, 7,68%. E o Ibovespa, 10,68. Ah, Fernanda, por que você botou o Ibovespa aí, que é das ações? Porque o fundo também investe em ações. Então, para a gente comparar como que está ele em relação ao Ibovespa. E aí, então, o fundo perdeu, só ganhou do IFIX. Eu reinvestindo os meus dividendos lá todo mês, mais o meu aporte, e colocando sempre a questão na minha cabeça de ter que reinvestir os dividendos, qual foi a performance do fundo? O fundo teve um retorno de 15,76%. Então, aqui ele bate o IFIX, ele bate o CDI, ele bateu o Ibovespa. Então, para mim, foi um excelente negócio. Mas porque eu reinvesti os dividendos, tá? Então, eu trouxe isso aqui só para reforçar isso com vocês, a importância de, nesse momento de acúmulo de patrimônio, a gente reinvestir todos os dividendos que a gente ganha. Fernanda, preciso investir sempre no mesmo fundo? Não, eu posso ver naquele mês qual é o fundo que está mais descontado, está mais barato, está valendo mais a pena. E aí eu pego junto todos os rendimentos e invisto só nele. Também pode ser assim, não precisa ser no mesmo, tá bom? E agora eu vou estar falando aqui um pouquinho com vocês sobre o MXRF11. E a gente trouxe justamente para estudo, né? Nada que é uma indicação de compra ou de venda, vocês podem se sentir à vontade de investir nesses ou em outros fundos imobiliários. E aí a gente trouxe o MXRF11 e o VGHF justamente para trazer esse balanço, né? Porque vocês vão ver que o MXRF é um fundo mais antigo, um fundo mais conservador, um fundo considerado até mais seguro. E o outro, por ser um fundo mais recente, as pessoas às vezes podem ficar um pouco de pé atrás, mas como a Fernanda apresentou, né? Ele tem se desenvolvido e mostrado um bom resultado, e isso que é o mais importante, né? O MXRF11, ele tem o objetivo, né, de oferir ganhos aplicando seus recursos através de ativos financeiros, como lastro imobiliário, então nos FIIs, nas debêntures, nas LCI, na LH, em cotas de outro fundo, em ativos imobiliários, como imóveis comerciais e próprio imóveis também residenciais. É um fundo que foi criado em 2012, por isso que eu falei que é um fundo tão antigo. É um fundo que possui o maior número de cotistas em comparação dos outros fundos. Ele tem uma gestão ativa, o gestor é a XP, o administrador é a BTG Pactual, e possui uma taxa de administração de 0,90% ao ano. Os fundos imobiliários, a gente não tem o trabalho de escolher qual o imóvel, qual o papel, qual a dívida que vai ser colocado. Então, isso é feito por um gestor e por um administrador. Então, por isso que a gente paga essa taxa, né? E nada mais justo do que a gente acabar também trazendo esse retorno para eles, já que eles estão trazendo esse retorno para a gente. E como vocês podem ver aqui, é um fundo que não possui taxa de performance. Aqui, com relação ao comentário do gestor, ele é um fundo imobiliário que tem o seu portfólio, né? É composto em grande parte por CRIs, e CRIs de boa qualidade, com foco ali em estruturas próprias. O MXRF11, assim que ele foi criado, ele tinha mais essa questão dessa pegada de contratos mais curtos, com foco mais na rentabilidade, e com o passar do tempo ele trouxe mais essa questão de focar na qualidade ali dos ativos, e com isso ele acabou diminuindo também um pouco da sua rentabilidade. Por outro lado, isso traz um pouco mais de segurança para o fundo. Aqui é só um gráfico, né, comparando ali a performance do fundo, e como vocês podem ver, né, em comparação com o CDI e com o IFIX, essa linha azul claro, né, ele ficou à frente do CDI e do IFIX. O resultado dele financeiro, vocês podem ver que ele tem uma previsibilidade muito grande, assim, com relação ali ao seu rendimento, que varia ali entre 6 a 9 centavos, ele não tem uma variação tão grande como outro fundo. A evolução dos seus negócios e do número de cotistas com o passar do tempo, como mostra aí no gráfico, só foi crescendo. Aqui, com relação ao portfólio, né? Ele possui a maior parte ali do seu portfólio alocados em CRIs, uma outra parte em permutas financeiras, uma outra parte de 14% em outros FIIs e apenas 0,5% em caixa. E aí esses investimentos ativo-objeto, ele está mais alocado no setor de crédito corporativo, 41%, na parte residencial, 31%, na parte comercial, 27%.
Com relação aos indexadores, a maior parte dele, né, como eu já havia falado, está em CDI, mas a gente tem uma parte também em GPM, em IPCA, em CDI, e isso é bom, porque acaba que vai ter momentos que o CDI vai estar mais alto, vai estar mais baixo, outros momentos que vai ser o IGPM, que vai estar mais alto, então isso acaba trazendo um balanço ali para o retorno do fundo. Aqui também, Bruna, a gente pode. É porque no relatório do VGHF não tem essa informação ainda. É até uma coisa que a gente está batendo muito com a gestão para eles colocarem. A taxa média dos cupons, né? Então, por exemplo, o CDI aqui do MXRF11, a taxa é de 2,79. Lá no VGHF já é de 3, 4. Né? O IPCA, aqui é IPCA mais 8 a média. Lá já é IPCA mais 13, 14. Então, você vê que já é uma pegada mais high yield mesmo, mas para ter um retorno maior, mas que também tem um risco maior. Então, mais um motivo para o MXRFL ser considerado um fundo seguro, um fundo high grade que a gente chama, né? Com as taxas menores, com retorno menor, mas com risco menor. E aí, quando você tem esses dois FIIs na carteira, você acaba trazendo esse equilíbrio, né? Um que vai te dar uma rentabilidade maior e um outro que vai te dar uma segurança maior também. Aqui eu trouxe só para vocês poderem ter uma ideia, né? Que está no relatório, esses 10 maiores exposições, né? Porque o fundo de papel é isso, né? Diferente de você ter um fundo de imóvel, onde você tem ali, por exemplo, um shopping, e aí você tem as lojas ali que são alugadas, e aí, se você comprar uma cota de um fundo imobiliário de shopping, por exemplo, você vai estar recebendo aquele rendimento que está sendo pago através dos aluguéis. Já no fundo de papel, você vai estar recebendo rendimentos que está vindo dessas dívidas, né? Ali ele tem por exemplo, um prédio que está sendo construído e aí precisa de dinheiro para isso, então ele assume essa dívida. E aí, de diferentes papéis, de diferentes imóveis. Então, o MXRF ele acaba tendo essa pegada de assumir essas dívidas e aí receber os juros dessa dívida, e a gente que investe nele recebe esses rendimentos. E aqui só uma comparação também do site Status Invest. O valor atual dele da cota, quando a gente tirou esses prints, estava 9,35, e aí ele teve uma mínima de 9,10 e uma máxima nas últimas 52 semanas de 10,80. Ou seja, aqui é uma coisa que a gente tem que ficar atenta, é o valor a qual a gente está pagando por esse fundo imobiliário, por essa ação. Porque quanto mais caro a gente pagar, menos cotas a gente vai conseguir estar comprando, e, consequentemente, nosso rendimento vai ser menor. E aí, o valor patrimonial deles, como vocês podem ver, é de 10,24, e ele está sendo negociado a 9,35. Ou seja, essa relação de preço sobre o valor patrimonial, o P sobre VP, está de 0,92. Ou seja, quem está comprando ele agora está comprando ele mais barato do que quem comprou ele, por exemplo, a 10,80. E aí o dividend yield dele nos últimos 12 meses está na faixa de 10,27% ao ano, o que ainda, por mais que ele seja seguro e tenha diminuído toda essa questão da rentabilidade, ele ainda continua trazendo um retorno muito bom, e ele teve essa desvalorização de menos 12%. Ou seja, quem comprou ele mais caro está tendo um prejuízo, mas quem for entrar nele agora vai estar comprando ele barato. E aqui é o que a gente está falando, né? Quanto maior o número de cota, maior será seu rendimento. E aqui a gente trouxe uma média do rendimento pago pelo MXRF11, que foi, em média, 8 centavos. Então, se você tem uma cota, você vai receber 8 centavos. Então, foca, né? Você, a partir de agora, precisa focar em aumentar esse número de cotas que você tem, né? Mas lembrando sempre de diversificar, não vai comprar tudo de uma vez. Falando um pouquinho sobre a data base e a data do pagamento, né? Então, quem compra esse fundo até o dia 31/1, já recebeu no dia 14/2 esses 9 centavos. E aqui só uma comparação que a gente trouxe para vocês, depois mais para frente a gente vai trazer outras comparações. O dividend yield, né, do MXRF, ele está um pouco menor do que o VGHF, que está pagando 13,71%. Já a relação P sobre VP, que é o quanto barato ou caro a gente está pagando por esse fundo imobiliário, o MXRF, que nesse caso ele está mais barato. O dinheiro em caixa está maior no VGHF, e a liquidez é maior no MXRF11 por ele ter uma quantidade muito maior ali de cotistas, né? E aqui embaixo os indicadores de crescimento,
Como o VGHF é um fundo novo, ele ainda não mostra, então acaba que o MXRF11 está na frente por esse motivo, né? Eu quero fazer o adendo aqui, viu, gente? Por o MXRF11 ter 4 números uns, ele ficou na frente, mas não quer dizer que ele é melhor que o VGHF, não, tá? Só deixar claro que os dois são bons iguais, senão não estariam na nossa carteira. Então, gente, é isso, esse conteúdo que a gente Era isso que a gente queria quis trazer para vocês. vocês, né? E a gente espera que isso instigue a dúvida de vocês, né? Porque ao escolher um fundo imobiliário, ao escolher uma ação, a gente precisa fazer essa análise e buscar entender o que o fundo faz, como ele ganha dinheiro, há quanto tempo ele está no mercado, né? Para que vocês se sintam seguros, porque enquanto vocês estiverem investindo na bolsa, vocês vão perceber a questão da volatilidade. Você vai comprar, pagar hoje um valor, pode ser que daqui uma semana, daqui um mês, aquele ativo ele tenha se desvalorizado ou ele tenha se valorizado. E se ele se desvalorizou e você sabe onde você está investindo, você vai ficar tranquilo, né? E lembrando, gente, que assim, a primeira leitura de relatório gerencial, vocês vão querer se descabelar e vão pensar até em desistir. Então, até por isso que a gente trouxe mais ou menos os pontos importantes para vocês estarem olhando. E lembrando que a cada leitura vocês vão entendendo um pouquinho mais, né? O que vocês acharem de difícil, uma palavra, uma frase que foi falada, tiver dificuldade. Aí, quando vocês lerem de novo, vocês já vão entender o que é. Então, é assim mesmo. O começo sempre é difícil. A ideia é essa. E aí, cada vez mais, a gente quer que vocês saiam daqui entendendo minimamente o que vocês estão fazendo e poderem depois seguirem sozinhas. Por hoje é só. A gente sabe que ficou um vídeo longo, mas era necessário falar tudo isso para vocês. Aproveita esse vídeo que a gente fez também, que a gente trouxe aqui. Apesar de ter ficado longo, foi um resumo, né, de 2 fundos imobiliários explicando por que a gente escolheu esses fundos, por que a gente investiria nesses fundos, né? É isso, pessoal. Tá? Muito obrigada. Tchau, até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.